Ok, pessoal, então vamos lá iniciar a programação de aula, né? Vou tentar ver se a gente interage um pouco mais, né? Inclusive, eu vou fazer algumas perguntas, eu gostaria que vocês fossem respondendo, para ficar melhor a aula, com mais interação. Deixa eu só aceitar aqui mais um aluno. Tá certo, pessoal? Pode ser sim? Pode sim. A gente tem um pouco mais de interação, tá ficando muito só eu falando, e a gente acaba não está tendo muita interação. Então, hoje a nossa disciplina é técnica de produção de frutas, né? Bem interessante também, já começa a aprofundar mais no que a gente, realmente na parte agrícola, na parte que vocês vão ser mais exigidos quando estiver trabalhando. E aqui hoje a gente vai abordar bastante a questão do controle de ervas daninhas, né? Vocês já ouviram falar nesse termo, erva daninha ou invasoras? Já ouviram falar? Sim, professor. Certo. Pois é, então essa foto aí ilustra bastante, né, o que a gente vai abordar hoje. Plantas daninhas, infestantes ou invasoras, pode ser um desses três nomes, são plantas que vêm para competir com a nossa cultura, né? A gente aí tem um exemplo muito bem, né, nessa fotografia, nessa foto, que é a erva daninha tomando conta do plantio de milho. E qual o problema que isso pode ocorrer? Essa erva daninha, ela vai competir com a nossa cultura, a cultura que a gente está cultivando. Então, ela vai acabar tirando nutrientes, né, competindo por nutriente, água, com a nossa cultura. Então, isso vai fazer com que a nossa cultura ela comece a ter um atraso de desenvolvimento, começa a aparecer deficiência nutricional, porque a erva daninha ela está avançando sobre a nossa cultura. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, e é o manejo dessa erva daninha para não deixar ela infestar a nossa área e competir com a nossa cultura. E para isso a gente tem várias maneiras de fazer, né? São várias. A gente tem como manejar nossas plantas daninhas, tem um manejo físico, que é roçagem manual, né? Roçagem mecanizada e capina, também manual. Então, aí as figuras ilustram aí as ferramentas utilizadas, né? Então, pode ser manual ou mecanizado, ou semi-mecanizado, que eu considero aí a roçadeira um semi-mecanizado, mas também como na maneira antiga, né? Com enxadas, pois já cada vez em desuso, cada vez mais em desuso essas ferramentas. A maioria optando aqui pela roçadeira manual, muito prática, muito eficiente, né? E com relativamente custo baixo, e a grande maioria já também usando o trator, né? Roçadeiras mecanizadas. Então, de toda forma, a gente, no manejo físico, a gente vai usar uma dessas estratégias, tá? E aí a gente vai ter outras características do manejo físico, que é a que a gente chama de abafamento, né? Abafamento da erva daninha. Para isso, a gente tem várias técnicas. Uma delas é o mulch, né? O mulch é essa da figura aqui do canteiro, né? Onde a gente recobre o canteiro com uma estrutura de plástico própria para fazer isso, não é um plástico qualquer, é um plástico tratado para aguentar insolação, né? Então, ele tem tratamento ultravioleta para ele resistir por muito tempo no solo, né? Se fosse um plástico comum, ele rapidamente se degradaria devido à ação do sol. Então, essa é uma estratégia, né? Mulch, chama-se mulch, como está aqui escrito. E a outra estratégia aqui ao lado é o uso de rápia de solo. É uma estrutura muito usada em canteiros, de produção de mudas, em floricultura. Esse material rápia, ele permite a passagem de água, ele infiltra a água.
Já o mulch, ele não permite infiltração de água. O mulch é um material impermeável, ou seja, a água não vai penetrar, é um plástico, não vai ultrapassar ele. Já o ráfia é uma estrutura semelhante a um sombrite que a gente usa para cobrir viveiro, só que com a divisória minúscula, né? Como se fosse uma peneira bem fina mesmo. Aí a água consegue infiltrar, mas a semente não consegue germinar porque o espaço é insuficiente para passar a plantinha nova. Então acaba que não nasce nenhum erva daninha nesse local aqui, certo? Vamos para o próximo. Você já tinha visto essas estruturas? Alguém já conhecia o mulch ou a ráfia de solo? Ainda não. Deu uma travadinha aqui, não está querendo passar. Essas técnicas aí, em parte de hortas, aí no sul do Brasil, já é bastante usado. Então, assim, um detalhe aqui, enquanto o computador resolve passar. Um detalhe do mulch é que ele, como eu falei, ele é impermeável, né? Então, se ele é impermeável, a água não passa. Então, vocês devem pensar aí como é que faz a irrigação nessa situação, né? Então, nesse caso, a irrigação está por baixo do mulch, tá? Através de gotejamento. Aqui tem fileira de fita gotejadora que está irrigando essa planta aqui por baixo do mulch, tá? E a água de cima que penetra muito pouco, só pelo orifício que sobra aqui. Quando a planta é nova, ainda entra um pouco de água, se chover, por exemplo. Mas depois que ela desenvolve estrutura de folha que barra a água, aí muito pouca água da chuva vai entrar aqui. Então a irrigação é feita realmente por baixo, tá? E agora um outro manejo, né, da erva daninha, que é o manejo químico, controle químico muito usado, bem conhecido de vocês também, que é o uso de herbicidas, né? Então hoje é uma prática muito comum. Os preços antes da pandemia já estavam bem acessíveis, né? Assim, então muitos produtores já optavam por usar. Há tempos atrás era um produto bastante caro que praticamente inviabilizava o uso, mas hoje em dia o custo baixou bastante e é uma prática que muito usada e muito barata e eficiente. Então a gente vai ter como classificação dos herbicidas, né, os herbicidas seletivos e os herbicidas não seletivos. Herbicidas seletivos eles interrompem o crescimento das plantas daninhas no pomar, sem prejudicar as plantas da cultura até o ponto em que elas se recuperem. Ou seja, o seletivo, ele praticamente não causa dano na cultura que a gente está cultivando. Um exemplo de herbicida seletivo é o que é usado em pastagem, por exemplo, né? A gente tem lá gramínea, que é o pasto, e eu tenho as invasoras ou infestantes, que são as que vêm saindo dentro do pasto, que normalmente são as dicotiledôneas, de folha larga, né? Que são lacre, né? Vassoura de botão, entre outros. E então eu uso um herbicida que é seletivo, ele não prejudica a minha pastagem. Eu posso jogar o herbicida em área total, pegando ou não na folha do capim, né? Da pastagem. Se pegar, ele não vai ter problema, não vai prejudicar em nada o plantio, a pastagem, né? Então, esses são herbicidas seletivos. Inclusive, pode usar nessa mesma pulverização, pode usar adubo foliar, que na mesma solução, a planta da pastagem ela vai absorver o adubo foliar, né? E não vai ter problema nenhum, não vai sentir nenhuma fitotoxicidade do herbicida, né? Porque é um herbicida seletivo, ele é específico para plantas de folha larga, né? Ou dicotiledônea, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores. E tem os herbicidas não seletivos. Esses tem que ter muito cuidado, porque o próprio nome diz já, ele não seleciona nada.
O que pegar, onde pegar, ele vai afetar, vai prejudicar a planta, seja a cultura infestante ou seja nosso pomar, né? Seja nossa cultura de cultivo. Então, esse daí tem que ter muito cuidado, porque ele realmente afeta todo tipo de planta. Algumas mais, outras menos, depende da cultura, né? Mas ele prejudica, na maioria das vezes, todas as plantas, tá? Exemplo de herbicida não seletivo é o glifosato, né? Que a gente já conhece muito aí. O pessoal chama de mata-mato, popularmente, né? Ele realmente ele não tem seletividade, ele mata tudo, tá? Então, para o uso desses herbicidas não seletivos, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de manusear. Porque, como eu falei, se pegar na nossa cultura, ele vai trazer um dano, né? Principalmente na parte mais sensível, ramos novos, se tiver florado, então a planta vai sentir. Então, um dos cuidados é usar o chapéu de Napoleão. É esse instrumento que vocês estão vendo, ele é aderido aí na ponta da lança do meu pulverizador e ele vai proteger, para fazer com que não saia a deriva, que a deriva da aplicação não atinja a minha planta. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, do sistema que usa como se fosse um carrinho de mão, mas aqui na frente pode ver que a barra de aplicação está protegida, até porque são culturas, senão, ou é café aqui, ou é pimentão, mas são culturas novas, né, então se pegar uma deriva, ela vai ser prejudicada. Então ele usa aqui uma estrutura que é para barrar essa deriva, e não atingir a planta, ou atingir minimamente, tá? Essa é a chapéu de Napoleão. Pouca gente usa. Vocês já tinham visto conhecem esse implemento, esse equipamento? Chapéu de Napoleão, chamado. Existe uma polêmica grande, né, em cima do uso de herbicida. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Muita gente é contra, né, o uso de herbicida nas lavouras, mas são produtos que são legalizados no Brasil, né? Tem autorização para uso, tem registro no Ministério da Agricultura, então estão totalmente liberados, aptos a ser usados no Brasil. Alguns produtos, né, eles vêm tendo sua licença cancelada por alguns problemas, às vezes, alguns produtos com o decorrer do tempo, a pesquisa mostra que são prejudiciais ao aplicador e acaba que ele sai do mercado. Mas todos os que estão no mercado, se a pessoa usar todo o aparato de proteção, ele usa sem grandes problemas, tá? Então, para desmistificar um pouco aí essa questão do herbicida, não é uma prática ilegal, uma prática legal, e que muito produtor lança a mão para poder facilitar o dia a dia do campo, né, no trabalho. E outra classificação do herbicida, a gente vai ver que a gente tem os herbicidas de contato, né, e tem o sistema, que a gente vai ver daqui a pouco. O herbicida de contato, ele, como o próprio nome já fala, ele só vai prejudicar aonde ele atingir, né? Pegou só numa folha, só aquela folha vai queimar. Pegou num ramo, aquele ramo vai sofrer, vai queimar, entendeu? Ele não tem translocação dentro da planta, dentro da seiva, né? Então, onde bate, ele fica ali mesmo, faz o efeito dele, e a planta, aquela folha, ou aquele ramo, ou aquela planta, ela vai morrer, né? Ou, pelo menos, sofrer grandes danos, tá? Muitas vezes ele não mata a planta, mas ele causa dano severo. É o tempo que a cultura se estabelece e aí a gente tem esse controle da erva daninha. Tá? Então, esse é o herbicida de contato. Ele não transloca na seiva da planta, portanto, ele não mata a planta como um todo. A não ser que a gente atinja totalmente a área da planta, ela vai morrer onde tocar, ela
ela vai secar. Na figura vocês conseguem visualizar aí um exemplo, né, de soja dessecada, com o uso de herbicida de contato. Essa é uma operação muito praticada em praticamente todo o cultivo de soja, que é para facilitar a colheita, né? Os implementos de colheitadeira ter melhor acesso às vagens, né? Porque diminui a massa, diminui o volume de folhas, e aí o equipamento consegue colher com muito mais facilidade. E nós vamos ter os herbicidas sistêmicos, né? Que é ao contrário do contato. Ele vai translocar na planta. O herbicida, se ele pegar numa folha, essa planta vai absorver esse produto e ele vai entrar na circulação da planta, como se ele entrasse nas veias, né, da planta, e ele vai contaminar todos os ramos, todas as folhas e raízes. Então, é um produto bastante interessante a nível de controle de erva daninha, porque ele realmente, na dose certa, na quantidade certa, ele mata a planta inteira, né? Diferentemente do glifosato, de contato, que não tem esse poder de matar a planta por inteiro. Mais uma vez, o glifosato é um exemplo disso, ele é um produto sistêmico, né? E ele vai translocar na planta e vai matar a planta como um todo. Só para fazer uma ideia, uma comparação entre um e outro, por exemplo, uma pastagem, né, que tem, ó, ele consegue perfilhar, né? Ele lança rebentos de perfilhações e consegue se multiplicar vegetativamente. O herbicida de contato, dificilmente ele consegue matar, né, um pasto, uma área de pastagem, porque ele vai só sapecar e queimar aquelas folhas, né, onde ele vai atingir, e com pouco tempo a planta, o capim, ele vai crescer normalmente, né? Já o herbicida sistêmico, não. Por exemplo, se a gente usar um glifosato numa pastagem, a planta, mesmo que pegue só por cima, né, que a gente chama de efeito guarda-chuva, mesmo que o produto não penetre até embaixo, mas a planta vai absorver onde pegou ali e vai translocar dentro da planta e vai matar todo o capim, toda a pastagem, entendeu? Ou erva daninha que a gente tem interesse. Então, é muito importante saber essa diferença para poder definir certinho o que usar, né, para ter melhor controle. Período de carência, eu acho que vocês já ouviram falar também desse termo, né? Vocês vão ouvir muito esse termo, período de carência. Período de carência é o tempo que eu preciso ficar, né, sem colher, né, minha cultura, após eu ter aplicado algum tipo de produto químico, seja ele um herbicida, um fungicida, um inseticida, tá? Então, o período de carência é justamente esse tempo que eu tenho que cumprir para que eu não leve um produto contaminado para o nosso consumidor. Então, todo produto ele está registrado para determinada cultura. Nós temos que seguir isso, né? A orientação é que a gente só use produto que está registrado para aquela cultura, porque foi feito um estudo, então dá para saber certinho quanto de carência, quanto dia de carência, a bula ela vai mostrar lá, né? Então, esse a gente tem que respeitar isso daí, tá? Porque senão se eu aplicar um herbicida hoje e amanhã eu estiver colhendo e levando para o consumidor, eu vou estar contaminando esse consumidor, né? Então, não deve ser respeitado esse período de carência. Dica: outro fato importante é que, por se moverem dentro das plantas, alguns herbicidas sistêmicos não podem ser aplicados quando está próximo da colheita. Então, é isso que a gente vinha falando, né? Tem que observar isso. Aí dá um exemplo aí de um produto, justamente o glifosato, em maçã, né? Onde a bula indica que são 45 dias, é o período de carência, ou seja, eu tenho que me programar para eu poder aplicar o herbicida e respeitar esse período de 45 dias, para que eu leve o fruto para o meu consumidor sem risco de contaminação, tá bom? Acho que deu para entender bem aí, né? Quanto à época de aplicação, então existem produtos herbicidas
pré-emergentes e herbicidas pós-emergentes, né? De novo, a estratégia de uso. Vocês têm que conhecer o produto para poder definir o que usar, qual usar e qual vai ter o melhor retorno, né? Que vai ser mais eficiente. Então, herbicidas pré-emergentes. A aplicação é realizada antes que as plantas daninhas apareçam e é muito influenciada pelo teor de água no solo. Então, os produtos pré-emergentes, como já diz, é antes da erva daninha emergir ou nascer, né? Então, esses produtos eles têm uma ação sobre a semente, principalmente a maioria deles, tem ação sobre a semente da erva daninha. Então, eu estou com o solo, como mostra a figura aí, o solo está pronto, está preparado, está limpo, eu entro com o meu produto pré-emergente, que é justamente para eu segurar esse banco de semente, né? Ele não vai deixar nascer essa semente das ervas invasoras que estão aí, e vai segurar essa área limpa por mais tempo, tá? Então, é um produto muito bom, é muito usado hoje, facilita muito o trabalho. Então, algumas culturas de ciclo curto, como milho, feijão, entre outros, e cada um tem os seus produtos específicos, tá? Eu consigo cultivar sem, como o ciclo é curto, até 3 meses, eu consigo colher minha cultura na área limpa, ou seja, ela tem produto que segura a semente por até 3 meses. Então, é um ganho muito grande, ou seja, eu não vou ter problema com preocupação com capina, com roçagem, né? Eu consigo tirar meu milho, meu feijão, simplesmente fazendo uma boa cobertura com o produto pré-emergente. Agora, é necessário aprofundar mais nessa questão, porque tem produtos que seletivo, né? Então, algumas plantas não vão nascer também, mesmo a que a gente queira plantar. Existe um pré-emergente de longa duração. Esse pré-emergente, o fabricante diz que consegue segurar até 5 a 6 meses, né? O plantio sem nascer a erva daninha de semente. Porém, ele também não permite que nasça, por exemplo, milho, feijão, plante nessa área. Então, tem que fazer uma aplicação pós-nascimento da cultura, né? Ele também não vai ter problema de afetar a nossa cultura, ou não usar mais essa área para se for para cultivar com semente, né? Então, vai ser só um desenvolvimento com muda, plantio de muda. Então, esse herbicida, ele segura geral as sementes, então não é recomendado caso eu queira usar um plantio de milho ou feijão nessa área. Agora, se for um plantio de muda, já vi uma mudinha, aí ele já não vai ter tanto problema, tá? Mas só para vocês terem noção que existe pré-emergente de até 6 meses de duração, e segura a erva daninha por até 6 meses, tá? E nós vamos ter aí perdão, tá errado, é pós-emergente, tá? Existe o pós-emergente, que é depois que a erva daninha já cresceu, né? Já saiu, já desenvolveu. A gente tem que ter atenção, porque cada produto ele também pega um tamanho da planta, né? Tem produto que, se a planta estiver já num desenvolvimento muito grande, ele vai ter baixa eficiência. O interessante é que a gente entre com controle químico, ou qualquer um, seja mecânico ou químico, antes que essa cultura infestante ou daninha floresça e produza semente, né? Então, muito interessante a gente entrar com controle antes do florescimento dessas culturas. Porque à medida se eu perco esse time aí, a planta ela vai crescer, vai florar, vai produzir semente e vai lançar semente novamente no solo. Então, eu vou ter uma constante ciclo, né, dessa cultura. Se eu venho com herbicida já depois dela ter jogado a semente, não vai adiantar, porque eu vou matar a mãe, mas a semente já vai estar no solo, ela vai brotar e vai desenvolver, né? Vai atrapalhar nosso cultivo mais para frente. Então, tem essas questões que devem ser observadas, né? De preferência, não deixar essas plantas chegar nesse nível de produção de semente, que a gente tem um controle bem melhor, tá?
E aqui algumas metodologias, né, que são usadas dentro de um manejo, né, de erva daninha, que é o uso de culturas, de cultivos intercalares, tá? Mas as fotos aí vocês conseguem visualizar bem. Aqui a gente tem um pimental, né, com uma espécie de graminha aqui, né, cobrindo o solo, uma forrageira. Então, eu provoco isso aqui, eu jogo a semente dessa erva, que é mais fácil o controle. Com roçagem eu consigo controlar ela, manejar ela. Então, eu faço o semeio dessa cultura na minha entrelinha, e aqui o objetivo é roçar e carregar essa cobertura para a faixa da cultura que eu estou cultivando. Aqui, no caso, a pimenta do reino. Então, eu deixo ele desenvolvendo aqui no meio, venho com a roçadeira, roço isso aqui, rebaixo ele, né, a uma altura que não prejudique tanto, para que ele venha rebrotar novamente. E todo esse material orgânico que sai daqui, eu uso para recobrir aqui meu solo, fazer uma cobertura morta. Com isso, eu tenho várias vantagens, né? A primeira delas, eu não uso herbicida, né? Pouco ou nada de herbicida. Eu consigo manter minha cultura no limpo, porque eu vou fazer uma camada de cobertura morta, que vai evitar que nasça semente. Eu vou manter meu solo com teor de umidade melhor, vou manter meu solo protegido contra a erosão. Então, as vantagens são inúmeras, tá? Essa prática já é cada vez mais comum, mas poucos produtores ainda utilizam, mas vem aumentando mais ainda essa técnica. E a gente tem aqui, ao lado, um outro exemplo, em citrus, que é uma leguminosa, parece ser a puerária. Então, é uma outra cultura que é muito usada, né? E muito eficiente também nesse controle de erva daninha. Essas culturas, elas têm o poder de abafar, né? Elas não deixam que outras espécies saiam. Então, a parte do capim aqui, essa forrageira, ele cobre a área, não nasce nada. Ele domina, assim como a puerária também. E todo esse resto cultural que é tirado com a roçadeira vai para a linha de plantio, protegendo o solo, evitando que surja mais ervas daninhas. A gente vai dar uma pausa aqui, que já está pedindo para salvar o vídeo, e já já a gente volta para continuar, tá bom? Pessoal, a gente vai continuar, tá? Vai continuar que vai dar para salvar ainda o vídeo. Então, vamos continuar nossa aula. Permaneçam todos. Não, deixa eu ver de novo. Apareceu? Ok, pessoal? Então, vamos continuar, tá? Então, como eu estava falando, existe essa técnica, né? Muito usada, muito interessante, muito boa. Aqui a gente consegue ver nas nossas culturas com facilidade o dendê, né? O dendê utiliza muito dessa técnica, ele semeia, os produtores semeiam a puerária entre linha do dendê, a puerária fecha toda, faz uma cobertura, um tapetão verde, cobre tudo, não sai praticamente outro tipo de planta, e aí o manejo é roçadeira ou herbicida também, quando a infestação está muito alta da puerária, para controle da puerária. Mas é uma técnica muito boa, muito interessante, tá? Eu super recomendo esse tipo de tecnologia aí, porque realmente ela faz uma diferença grande na cultura. E, então, pessoal, um grande problema que vem surgindo, né, não é de agora, tanto em herbicida quanto inseticida, fungicidas, é a resistência da praga ao produto, né? Então, assim, o herbicida acaba que algumas plantas, ervas daninhas, começam a criar resistência, ou seja, o produto não é mais efetivo
ele não consegue eliminar mais aquela planta. E isso é muito ruim, porque a gente acaba perdendo o controle e a planta começa a infestar cada vez mais as áreas, né? E a pesquisa ela tem que correr para identificar outro produto que vá ser efetivo naquela cultura, naquela erva daninha, e fica uma briga constante, né? Fica todo tempo a pesquisa tentando inovar e as pragas ganhando resistência aos produtos. A aplicação constante do mesmo princípio ativo herbicida tem causado o surgimento de espécies resistentes. Uma vez que essas plantas surgem, aqueles herbicidas se tornam ineficazes no controle de algumas espécies. E quando elas alcançarem densidade suficiente para prejudicar a produtividade do pomar, o manejo de daninhas de toda a área deverá mudar. Isso acaba aumentando os custos de controle do mato na área. Então, olha, veja só, então o uso constante do mesmo princípio ativo, ele vai provocando resistência. Tá? Algumas plantas já adquirem essa resistência, elas não vão morrer mais, e pior é que elas vão se multiplicar. E à medida que elas se multiplicam, que elas jogam semente no chão, né, para brotar novo descendente, esse novo descendente já vem com a resistência adquirida. Então, ele já vem trazendo esse gene da resistência, então o herbicida vai perdendo cada vez mais eficiência, até chegar a um ponto que a área vai estar totalmente tomada por essas plantas resistentes, e aí o herbicida já não tem ação nenhuma, já não tem mais como controlar com esse herbicida. Aí vai ter que mudar por outra estratégia, como mudar de princípio ativo, ou entrar com roçadeira e tentar manejando essa erva daninha. Então, tem que ter muita atenção, porque as plantas elas vão adquirindo resistência aos produtos. Algumas das principais recomendações para evitar ou diminuir o surgimento de espécies resistentes são usar herbicidas menos específicos, né? É aquilo que a gente vinha falando. Então, ele tem que ser menos específico para que ele tenha eficiência maior em várias ervas daninhas. Usar mais eficientemente os herbicidas, com doses e tecnologia de aplicação corretas para cada produto. Isso aqui é muito interessante, a gente vê muito essa prática. O erro comum entre os produtores é não seguir a dose, a recomendação adequada do produto, né? Tanto acontece para mais quanto para menos. Então, tanto acontece a superdosagem, que é o mais comum. O produtor, às vezes, ele não acredita naquela recomendação do fabricante ou do técnico, e ele acaba colocando mais produto, acaba superdosando, né, a, a cauda, né, fazendo a pulverização com uma superdose. Isso é ruim também, a gente vai entender daqui a pouco. E assim como a subdosagem, ou seja, o produtor não tem o conhecimento ou na tentativa de querer economizar, ele acaba botando uma subdose. Esse é mais complicado ainda, tá? Porque aí aquela questão que a gente vinha falando da resistência, aí ele vai ganhando corpo, porque se eu jogo uma dose abaixo, a planta sente um pouco o produto, a fitotoxicidade do produto, mas ela não chega a morrer. Então ela vai começando a se acostumar com o produto e vai começando a adquirir a resistência. Então, muito cuidado, porque a subdosagem talvez é até pior do que a superdosagem. A superdosagem, um dos problemas dela é a contaminação, né? Então, existe maior contaminação do solo, né? Se eu coloco mais produto, então isso é muito prejudicial. Outro item para tentar diminuir a resistência de algumas plantas aos produtos é adotar a rotação de herbicidas, de preferência com mecanismos de ação diferentes. A gente já tinha falado nisso, né? Então, é importantíssimo que a gente faça rotação de produto, né, com um mecanismo de ação diferente. Ou seja, uma hora eu vou usar um herbicida sistêmico, outra hora eu vou usar um herbicida de contato, né? E um princípio ativo, uma hora eu uso um princípio ativo, em outro momento eu já uso outro princípio ativo. O intuito disso é
driblar e enganar a planta e ganhar mais tempo, sem que ela consiga adquirir resistência aos produtos, certo? Outra atenção que a gente tem que ter é evitar o uso de herbicida com longo residual no solo. Então, esse também é um problema, né? Então a gente tem que evitar. Normalmente, os produtos têm baixo residual, né? Exemplo do glifosato, o fabricante já afirma que em contato com o solo, a molécula ela é degradada em até 24 horas, no máximo 24 horas. Então, é interessante isso aí, né? Porque o residual dele é muito baixo, tá? Um outro, ainda me fez lembrar aqui, a questão do herbicida, por exemplo, o glifosato, ele pode, é uma pesquisa recente, muita gente tinha dúvidas quanto a isso, mas o herbicida, o glifosato, ele pode ser absorvido por uma planta através do sistema radicular, tá? Então, isso era uma coisa que não tinha muito, ainda tinha essa dúvida, mas ele consegue ser absorvido pelo sistema radicular da planta. E existem muitos produtos que têm a sua ação herbicida, fica no solo e a planta absorve do solo, tá? Então, é aquele item lá que a gente viu de residual, né? Então, existem produtos e esses tem que ter muita atenção e cuidado, porque ele pode prejudicar a lavoura se ele for usado de forma errada. Então,